Vamos lá, gente. Meu nome é Sinara, faço parte do grupo, né, composto por mim, Sinara Xavier Teixeira, Daniela Abreu, Maria Paula Gomes, Mirela Rodrigues, Valéria Vieira. Nosso professor é o Fabrício Oliveira Ramos e nós estamos no primeiro período de fisioterapia pela Unifagoc, tá? Hoje nós vamos falar sobre a imunidade humoral. O que que é a imunidade humoral? A imunidade humoral é composta por anticorpos que são produzidos pelos plasmócitos. É uma imunidade adquirida que onde temos respostas imunes através dos linfócitos B na sua versão ativa, tá? Somente os linfócitos B na sua versão ativa que produz anticorpos. Qual que é a função da imunidade humoral? É o quê? Os anticorpos neutralizar e eliminar micro-organismos infecciosos e toxinas microbianas, tá? Anticorpos. Anticorpos são moléculas de proteína que são produzidas por linfócitos B na sua versão ativa pelos plasmócitos, tá? A função dela é defender o organismo. O anticorpo, ele possui duas cadeias, a cadeia pesada e a cadeia leve. A cadeia leve, que é a pontinha do Y, é onde vai interligar com o antígeno, tá? Um antígeno é um micro-organismo invasor que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. Ele vai se conectar, né? Vai conectar com o anticorpo, vai se conectar com o antígeno, tá? E a cadeia pesada é onde que vai conectar com as células que vão facilitar na fagocitação, tá? Pode ser macrófago, pode ser neutrófilo, pode ser o fagócito. Então, assim, vai depender de acordo com a afinidade do, do anticorpo com essa célula para poder fagocitar, ok? É, Existem cinco tipos de anticorpos que auxiliam na defesa do organismo. E eles são classificados como IgG, o IgM, o IgA, IgD e o IgE, ok? Vou passar aqui, vou explicar. O que que é IgG? Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó, a tela para explicar. Ai. O IgG possui uma função principal nas respostas imunes, mais conhecido como anticorpo de memória. Eu vou explicar depois o que que é anticorpo de memória, tá? No momento, agora eu vou classificar o que é cada um aqui, mas depois eu vou voltar ao que é anticorpo de memória. O IgD, ele é responsável por reconhecer o antígeno, né, o microorganismo invasor, e tá para os linfócitos B e T, tá? Para eles proliferar e auxiliar na neutralização e auxiliar também na destruição desse antígeno. Os IgAs são responsáveis por proteger contra vírus e bactérias através das mucosas, saliva, lágrima, trato gastrointestinal e respiratório. É mais presente nas mucosas mesmo, tá? O IgE já são responsáveis por combater contra processos alérgicos. E o IgM são anticorpos que possuem uma capacidade de se ligar a mais antígenos da mesma espécie para combater. Eu vou voltar lá no início, onde a gente tem aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui. Esse aqui é o IgM, tá? Tá vendo que ele tem mais receptores aqui de antígenos, que é a cadeia leve? Então, ele vai recrutar, vai se conectar a mais antígenos da mesma espécie, tá bom? Que é esse negócio de neutralizar os micro-organismos, né? Que é isso? Como é que faz isso? Antígeno, né? Quando ele chega aqui de primeira, ele vai ativar os anticorpos e eles vão se conectar. O anticorpo, ele vai neutralizar, ele vai separar esse antígeno das células boas. Vai ser como se fosse uma barreira. O anticorpo é como se vai construir uma barreira que vai impedir que esse antígeno ele ultrapasse e contamine as células que estão saudáveis. Tá? Esse é o principal objetivo aí da neutralização. Ele neutraliza para poder proteger as células que são saudáveis.
tá? E o anticorpo, ele tem um poder de transformar esse antígeno, fazendo com que ele perca a sua função, tá? Que ele seja inútil, né? Ele perca essa função. Então, aqui, ó, maior parte dos anticorpos neutralizadores presentes no sangue é do isotipo IgG, nos órgãos mucosos, eles são, sua maioria, é o IgA, né? Lembra que eu falei que o IgA ele é mais presente nas mucosas? Então, os anticorpos neutralizadores mais eficientes são aqueles que possuem alta afinidade por seus antígenos. Isso se dá pelo processo de maturação de afinidade. Essa questão é o quê? Cada anticorpo, ele vai ter uma afinidade mais com aquele antígeno ali. Então, ele vai se conectar com mais precisão naquele ali, específico, entendeu? Aí, são vários tipos, né? Tem o IgG, o IgD, o IgE, o IgM, o IgA. Então, assim, são vários tipos de anticorpos, cada um com a sua função, né? Porém, o que tiver mais afinidade, eles vão se conectar com ele ali, tá? E como é que facilita na questão de fagocitação? Como é que é isso? Temos a opsonização. O que é opsonização, gente? O que é isso? Ele é responsável por reconhecer o antígeno que o anticorpo se conectou. O anticorpo não se conectou com aquele antígeno, neutralizou, que se conectou com aquela célula que ajuda a facilitar a fagocitose, ela se conecta naquilo ali, né, naquela célula. Aí, naquela célula vai ocorrer o quê? A opsonização, que vai reconhecer aquele antígeno, vai abraçar aquilo ali, ó, vai recolher ele todinho ali e vai se alimentar, vai destruir aquele antígeno, tá? No processo de fagocitose. Vai destruir aquele antígeno ali, ok? Dentro dos plasmócitos. Cada anticorpo vai se ligar na célula que possui mais afinidade. Lembra que eu falei? Cada anticorpo tem a sua célula que tem mais afinidade para poder auxiliar na fagocitose. Temos o CD64, que é um receptor presente nos fagócitos, nos macrófagos e os neutrófilos, cujo qual tem mais afinidade com o IgG1 e o IgG4. Temos o CD32, que se liga ao IgG1 e o IgG3, presentes nos neutrófilos, macrófagos e nas células NK. Os receptores, quando ligados no anticorpo, vão desencadear uma cascata de reação que vai ativar os fagócitos, fazendo com que ele cumpra com a sua função, que é destruir aquele antígeno, tá? Aí eu vou explicar aqui, ó. Tá vendo essa célula B aqui, ó, né? Essa célula B, ela tem esses Y aqui, que são o quê? Os anticorpos, né? E esse marronzinho aqui, ó, é o micro-organismo, que é o antígeno. Esses anticorpos vão se conectar a esse antígeno, né, pela via da cadeia leve, tá vendo? Pela recepção aqui. A cadeia pesada vai se conectar àquela célula que ele tem mais afinidade, que é o quê? Os fagócitos, que aqui no exemplo que é o fagócito, ó. E aqui nesse processo aqui, quando recepcionar aqui, é onde vai acontecer a fagocitose, que é o quê? A destruição daquele antígeno, ok? Aí lembra que eu falei aqui, ó, da opsonização? A opsonização, gente, isso não é difícil. Opsonização, ela vai reconhecer, né? Vai reconhecer esse antígeno e vai facilitar a fagocitose, ok? E aí, o que acontece, né? Ele vai matar todo por completo? Não, não completo, por completo, não. Vai deixar um vestígio. E esse vestígio daquele antígeno vai se transformar em anticorpo de memória. Porque, lembra, vamos imaginar, primeira vez, aquele primeiro vírus, aquela primeira bactéria, aquele primeiro micro-organismo, nunca
Seu corpo nunca viu aquele micro-organismo, nunca viu aquilo ali. Primeira vez, vai ativar o quê? Os linfócitos B virgens, que nunca foram expostos por nada. Então, o que acontece? Ele vai se ligar, vai neutralizar, vai se conectar àquela célula que tem mais afinidade, vai ter a opsonização, que vai ajudar na reconhecer o antígeno, vai matar aquele antígeno, né? Vai destruir aquele antígeno e, e aquele antígeno, ele vai ser destruído, mas vai deixar um pouquinho dele para trás para ter uma memória ali, para quando tiver a segunda ataque daquele mesmo antígeno, os seus anticorpos de memória vão ter aquela lembrança, assim, olha, já teve esse aqui, tô preparado, pode vir que eu tô preparado. Entendeu? Então, ou seja, a sua resposta pela segunda vez vai ser muito mais rápida e muito mais eficiente do que a na primeira. E assim sucessivamente. A segunda vai ser melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda que a primeira, a quarta é melhor que a terceira e a segunda. Então, assim, você vai estar mais resistente. Por isso que ela faz parte da imunidade adquirida, porque você vai adquirir uma força, uma resistência para combater aquele antígeno, aquele micro-organismo invasor, aquela infecção, né? Aquele micro-organismo que está ali para poder invadir o seu organismo, ok? E aí tá aqui, ó. Primeira exposição ao antígeno ativa os linfócitos bem virgens. Quando ocorre a exposição do mesmo antígeno, leva à ativação de células B de memória, entendeu? Aqui, ó, aí que temos aqui, ó, né? A célula B imatura, né? Aquela é a célula B20, né? Que não tinha o reconhecimento, primeira vez que tem a apresentação do antígeno, né? Aí, o que acontece? Lá, lembra do anticorpo, o IgD? Não apresenta, ele não é responsável por reconhecer o antígeno e apresentar para os linfócitos T e o B. Então, eles vão mandar mensagem assim, ó, célula T auxiliar, manda lá para os linfócitos B se ativar e proliferar, ou seja, aumentar sua multiplicar e aumentar sua produção, porque não tem que combater esse negócio. Primeira vez que a gente vê, então vamos combater esse negócio, vamos tentar combater esse. Aí o que acontece? Vai aumentar a sua proliferação, tá? E aí vai estar composto com todos, entendeu? Com todos ali. O IgM, o IgG, vai estar todo misturado, entendeu? E aí o IgM, ele vai se conectar a mais, né? A mais antígenos da mesma espécie, vai cantar, né? Vai pegar aquilo ali e vai eliminar, vai fazer todo aquele processo que eu já expliquei, e depois vai acontecer o quê? A maturação da afinidade, né? Que vai acontecendo a questão de conectar, de fagocitar e tudo. E aquele vestígio que sobra, né, se transforma em célula B de memória. Que quando ocorrer um segundo ataque daquele mesmo microorganismo invasor, o seu corpo vai estar mais preparado porque vai ter anticorpos de memória, ok? E é isso. Vou deixar agora para a próxima pessoa explicar o sistema de complemento. Espero que eu tenha explicado bem aí, para vocês entenderem o resumão de como vai ser o nosso trabalho, tá? E é isso aí. Meu nome é Maria Paula e eu vou falar sobre o sistema complemento. Bom, o sistema complemento, ele é um conjunto de proteínas plasmáticas que ficam pelo sangue e eles atuam na resposta imune e na resposta inata. Eles atuam contra infecções e remoção de células danificadas e modulação das duas respostas imunes. Como ela foi descoberta? Bom, ela foi descoberta através de um experimento feito pelo Jules Bordet, logo após a descoberta dos anticorpos. Nesse experimento, ele colocou um soro em temperatura fisiológica de 37 graus, 36,5, em contato com bactérias. E ele observou que essas bactérias elas eram lisadas
aglutinadas e lisadas. Logo após essa etapa, ele aqueceu o soro e aproximadamente em 56 graus Celsius, e ele observou que o soro ele não lisava as bactérias, ele apenas aglutinava. Com isso, ele chegou à conclusão de que no soro havia alguma substância que era termolábil, que não gostava de calor, e com isso comprometia a atuação do soro, né? Bom, o sistema complemento ele possui três vias de ativação: a via clássica, a alternativa e a via das lectinas, que diferencia uma via de outra é a forma em que elas são ativadas. Para começar, a via clássica ela conta com um fragmento de C1, o CQ, que se liga a uma fração constante dos anticorpos IgG e IgM. Essa estrutura formada pelo C1, CR1 e C1R, C1S, funciona como uma máquina de clivagem, gerando fragmentos de C2A, C2B, C4A e C4B. A C4A e a C2B, elas se juntam na membrana, dando início a C3 convertase, que consiste na quebra da proteína C3 em C3b e C3a. A C3b se junta à molécula de C4b e C2a e vai dar início à C5 convertase, que consiste na quebra de C5 em C5a e C5b. A C5b fica na membrana e vai começar a atrair outras proteínas, a C6, C7, C8 e C9. A C9 é a mais importante dentre elas, porque ela é uma estrutura como se fosse um canudinho que vai fazer poros na membrana. Essa etapa, após a C5 convertase, é chamada de etapa final do complemento. Ela vai estar presente em todas as vias de ativação. É importante ressaltar também que na etapa final, essas proteínas, a junção delas formam a MAC, consiste no complexo de ataque à membrana. Como eu falei, vão criar poros na superfície das membranas, permitindo a entrada de água e íons. A gente tem a via alternativa, que é uma forma de ativação que não tem a presença de anticorpos. Ela depende de uma quebra espontânea do C3, em C3b e C3a. A C3b vai se ligar espontaneamente no microorganismo, vai começar a clivar em fator B, que vai se clivar em fator D e em besão Bzinho. O besão Bzinho vai se juntar a C3b e formar uma estrutura que chama C3b besão Bzinho, que vai dar início à clivagem do C3, onde mais C3b vai se juntar a elas e dar início a C5 convertase. E vai ser o mesmo processo da via clássica. A C35b vai se juntar a elas e atrair as demais proteínas, C6, C7, C8 e C9, e formar a MAC. Agora a gente tem a via das lectinas, que ela se inicia a partir da ligação da proteína ligadora de manose na manose presente na superfície de fungos e bactérias. A lectina, a lectina ligadora de manose, ela possui uma estrutura bem parecida com a da via clássica, e ela vai fazer a mesma função da C1 da via clássica. A proteína de manose, ela vai clivar C2 e C4 em C4A e C4B, C2A em C2B, e vai dar origem a C3 convertase, que vai clivar C3 em C3B e C3A. C3B vai se juntar a C4A e C4B,
vai se juntar a C4b e C2a e dá origem a C5 convertase. C5b fica na superfície, formando a MAC. Boa noite, gente. Meu nome é Daniele. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre receptores para proteínas do complemento. Muitas das atividades biológicas do sistema do complemento são medidas pela ligação de fragmentos do completo a receptores de membrana, expressos em vários tipos celulares. Entre esses receptores, o mais bem caracterizado é específico para fragmentos de cetões. O receptor de complemento do tipo 1, CR1 ou CD35, funciona principalmente para promover fagocitose de partículas recobertas por C2b e C4b e remoção dos imunos complexos da circulação. O receptor do complemento do tipo 2, CR2 ou CD21, tem como função estimular as respostas imunes humorais, aumentando a ativação de células B por antígenos e removendo a retenção de complexos antígeno-anticorpo nos centros germinativos. O receptor do complemento do tipo 3, também chamado de MAC1, é uma integrina que funciona como um receptor para o fragmento de IC2B gerado por proteólise de C2B. O receptor de complemento do tipo 4 é uma outra integrina com uma cadeia diferente. É a mesma cadeia do B, do MAC1. O receptor do complemento da família das imuglobinas é expresso na superfície de macrófagos no fígado e é conhecido como células de Kupffer. Regulação da ativação do complemento. A ativação da cascata do complemento é a estabilidade de proteínas ativas do complemento. São finamente reguladas para evitar a ativação do complemento em células normais do hospedeiro e para limitar a duração da ativação do complemento, mesmo em células microbianas e complexos de antígeno-anticorpo. Da ativação do complemento. A ativação do complemento precisa ser regulada por dois motivos. Primeiro motivo: a ativação do complemento ocorre contínua e espontaneamente em um nível baixo. E se for permitido que tal ativação simplesmente prossiga, o resultado pode ser danoso para as células e tecidos normais. Segundo motivo, mesmo quando o complemento é ativado onde é realmente necessário, como sobre as células microbianas ou complexos de antígeno de corpo, ele precisa ser controlado porque os produtos da degradação de proteínas do complemento podem se difundir para as células adjacentes e produzir uma lesão. A atividade proteólica de C1R e de C1S é inibida por uma proteína plasmática denominada inibidor de C1, C1-INH. C1-INH é um inibidor de serpina que mimetiza os substratos normais de C1R e C1S. O C1-INH é clivado por se tornar covalentemente ligado a essas proteínas do complemento. Como resultado, o tetâmero C1R e C1S2 se dissocia de C1Q, impedindo assim a ativação da via clássica. Dessa maneira, C1-INH impede o acúmulo de C1R2, C1S2 enzimaticamente ativo no plasma e limita o tempo durante o qual C1R2, C1S2 ativo fica disponível para ativar as etapas subsequentes na cascata do complemento. A montagem dos componentes das convertases de C3 de C5 é inibida pela ligação de proteínas reguladoras para C3b e C4b depositadas na superfície das células. O C3b, associado à célula, é degradada proteolicamente por uma serinoprotese plasmática, chamada fator 1, que só é ativada na presença de proteínas reguladoras. A formação do MAC é inibida por uma proteína de membrana chamada CD59. O CD59 é uma proteína ligada ao glicofosfatilinositol, espécie em muitos tipos celulares. Ele funciona por meio da incorporação de si mesmo nos MACs, que estão sendo montados após a inserção de C5b8 na membrana, inibindo assim a subsequente adição de moléculas CD9. A,
A função das proteínas reguladoras pode ser superada pela excessiva ativação das vias do complemento. Temos enfatizado a importância dessas proteínas reguladoras na prevenção da ativação do complemento em células normais. No entanto, a fagocitose, mediada pelo complemento e os danos às células normais, são mecanismos patogênicos importantes em muitas doenças imunológicas. Nessas doenças, grandes quantidades de anticorpos podem ser depositadas nas células hospedeiras, gerando proteínas ativas do complemento suficientes para que as moléculas reguladoras sejam incapazes de controlar a ativação da cascata. Agora eu vou falar um pouco sobre as funções do sistema complemento. Primeiro, que ele vai atuar na imunidade inata e na imunidade adaptativa humoral com algumas funções, como a inflamação, a lise e a fagocitose. E agora eu vou falar um pouco sobre alguma delas. Primeiro, a opsonização e fagocitose. Quando o sistema complemento for ativado, ele vai ser revestido por proteínas, que serão as C3b e C3b e C4b. Essas proteínas, elas vão atuar como opsoninas, porque elas vão facilitar a fagocitose. Elas vão marcar o invasor para que as células de defesa possam ir lá e destruir eles mais facilmente. E o receptor CR1 sozinho, ele vai ter uma pequena capacidade de induzir a fagocitose. Para que sua capacidade seja aumentada, vai ser necessário que os micro-organismos também sejam revestidos e os macrófagos serem ativados. Esse processo vai ser muito importante nas respostas imunes e adaptativas, especialmente contra bactérias encapsuladas. Agora eu vou falar um pouco sobre o estímulo inflamatório. Fragmentos como C3A, C4A e C5A, conhecidas como anafilotoxinas, porque elas vão causar reações parecidas com a alergia forte, vão ter algumas funções no corpo, como liberar histamina, aumentar a permeabilidade vascular, ativar células de defesa. E cada função vai ser muito importante, por exemplo, na permeabilidade vascular, que vai ajudar as células de defesa a chegar mais rápido no local da inflamação. E, dentre elas, a C5A é a mais potente e vai atuar em diversas células. Agora eu vou falar um pouco sobre a citólise ou lise celular. O sistema complemento, ele vai formar um grupo de proteínas e elas vão formar um porinho na parede celular do invasor. E esse porinho, ele vai entrar água e outras coisas também. E vai entrar até que a bactéria vai estourar e vai morrer. Vai funcionar melhor com bactérias com paredes fininhas, porque bactérias com paredes mais grossas ou com cápsula protetora vão tentar lutar contra isso, vão tentar bloquear o ataque. Além disso, o sistema complemento ele vai ter outras funções, como ativação de células, transporte para eliminação, entre outras funções. E aqui está as reações inflamatórias, a citólise, a opsonização. E agora eu vou falar um pouco sobre as deficiências do sistema complemento. Vai causar diversas doenças humanas, imunes ou autoimunes. Primeiro, na via clássica, que vai estar mais associada a doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus. E vai ser muito comum na via clássica a deficiência da C3. E vai causar infecções graves por bactérias piogênicas. Bactérias piogênicas vão ser as causadoras de pus. Também vai ocorrer na via alternativa, que também vai aumentar a ocorrência de infecções por bactérias piogênicas. Na via terminal, que vai aumentar infecções recorrentes à devida incapacidade do MEC se formar corretamente. Proteínas reguladoras, elas vão ter uma ativação descontrolada do complemento e vai resultar em algumas doenças também. E receptores do complemento, deficiências de adesão de leucócitos. Então, os leucócitos, eles não vão estar atuando tão bem assim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Valéria. Vou apresentar para vocês aqui a evasão do sistema complemento pelos micro-organismos, tá? O sistema complemento é uma parte essencial do sistema imunológico, que ajuda a eliminar micro-organismos invasores. No entanto, muitos patógenos, né, desenvolveram estratégias sofisticadas para escapar dessa defesa. Essas estratégias podem ser agrupadas em três principais mecanismos: o recrutamento de proteína reguladoras do hospedeiro, né? Nesse caso, o micro-organismo como gram-positivas, fungos, vírus,
nematóides produzem ou incorporam proteínas que recrutam as próprias proteínas reguladoras do sistema complemento do hospedeiro, como o fator RH. Como, por exemplo, alguns patógenos expressam ácido ciático em suas superfícies, que imitam componentes do hospedeiro, levando ao recrutamento do fator H, que inibe a ativação do complemento da superfície do microorganismo. Existem outros também, tá? Que eu vou citar mais tarde. E tem também o vírus, né? Como o HIV, que também podem incorporar proteínas reguladoras do complemento, como DAF e CD59 em seus envelopes, protegendo-se assim a ação do sistema, tá? Outro, outro mecanismo também, as estratégias também que a gente pode citar, é a produção de proteínas que imitam reguladores do complemento, tá? O que acontece? Alguns micro-organismos produzem proteínas que mimetizam as proteínas reguladoras humanas, inibindo etapas específicas do sistema complemento. Que podemos citar também vírus herpes, né? E outros vírus também, tá? Outro que seria também destacado entre os três principais mecanismos é a inibição da inflamação mediadas pelo complemento, tá? Nesse caso, os micro-organismos também podem produzir produtos que bloqueiam a resposta inflamatória ativada pelo complemento. Por exemplo, a proteína CHIPS, tá? Os nomes são um pouquinho difíceis, tá? Esses mecanismos de evasão ajudam os micro-organismos a sobreviver e proliferar, contribuindo para a sua protegenicidade, tá? Podemos falar também sobre a imunidade neonatal. Os recém-nascidos mamíferos têm uma imunidade passiva, ou seja, dependem principalmente dos anticorpos que recebem da mãe para se protegerem contra infecções, já que seu sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Essa proteção ocorre em duas principais formas: a transplacentária. O que é a transplacentária? A mãe transfere os anticorpos, né, o IgG, para o bebê através da placenta, protegendo principalmente dos primeiros meses de vida, tá? E o transporte do IgG é mediado por um receptor específico chamado FcRn, que protege esses anticorpos, o metabolismo e facilita sua passagem para a circulação fetal. E através também do leite materno, que são os anticorpos IgA. Então, galera, esse foi o nosso trabalho, tá? De imunologia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo.